O presidente Lula se reúne hoje com chefes dos 3 poderes para discutir o agravamento das queimadas no país. O encontro, que acontece no Palácio do Planalto, tem o objetivo de compartilhar responsabilidades entre os poderes para poder enfrentar os incêndios florestais. Medidas emergenciais estão sendo estudadas pelo governo e com mais detalhes previstos aí para serem anunciados após a reunião. Quem traz para a gente aí mais informações direto de Brasília é o jornalista Marcelo Dias. Boa tarde, Marcelo. A gente tem falado aqui que nos últimos dias, o fogo atingiu a capital federal, consumindo então áreas de conservação, prejudicando a qualidade do ar. Tá difícil a situação por aí, você já falou para a gente ontem, Difícil de respirar na capital federal aqui do nosso país. Bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a você também que nos assiste aqui no Mercado e Companhia. Isso mesmo, Priscila. Está bem difícil respirar aqui em Brasília. E olha, até o momento, a atualização segundo o ICMBio, já foram mais de 2.000 hectares de áreas aqui da Reserva Nacional de Brasília que já foram tomados pelas queimadas, Priscila. O fogo ainda tem alguns focos de incêndio em alguns lugares. Ontem, no final da tarde, eu acabei indo próximo a esses lugares, captando algumas imagens para saber como é que ia ficar essa situação, mas ainda persiste, Priscila, chegando inclusive próximo à Granja do Torto, conforme eu informei para vocês ontem, que é onde fica a residência oficial do governo. O que acontece, Priscila? A gente está apurado uma informação aqui que desde manhã já essa convocação por parte do presidente Lula com os 3 poderes para poder discutir esse assunto e envolver todos nessa empreitada, já que tomou uma proporção muito grande e os poderes demoraram para poder agir, Priscila. Essa é a grande questão. Ficou todo mundo aí de olho nas eleições, as queimadas acontecendo, o Congresso e os deputados e senadores nas suas bases eleitorais e deixando de lado essa questão. Desde a semana passada foram enviadas propostas para o Congresso que acabaram não se portando muito com o assunto. Agora que se agravou, todo mundo está tentando resolver isso, um conjunto aí entre os 3 poderes. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pelo que apurei aqui, ele informou o seguinte, que ainda não chegou o pedido do recurso extra lá no Ministério da Fazenda para poder liberar. A gente lembra que desde ontem, Flávio Dino do STF já autorizou essa liberação de recursos extras que não está dentro do orçamento para poder combater os incêndios. O que ele disse desde agora de manhã, que está esperando essa liberação. Assim que acontecer esse pedido, Priscila, a liberação será feita em até 24 horas, segundo uma fala que ele fez agora de manhã, que eu acompanhei também no Fala Ministro, em que ele deu uma entrevista falando sobre o assunto. O que o ministro Haddad fala sobre essa questão, Priscila? Que não adianta só tratar com relação aos recursos extras. Isso também tem que entrar no orçamento da União para o próximo ano, porque a gente sabe que a questão climática não vai parar, não é pontual, é para os próximos anos. Então precisa ter esse orçamento bem definido. Vamos ouvir o que ele disse sobre esse assunto. Se você tem um evento extraordinário que não vai se repetir no ano seguinte, você tratar isso de maneira segregada não me parece uma coisa que se desvia do foco do arcabouço fiscal, que, diga-se de passagem, é uma moldura institucional elogiada no mundo inteiro. Talvez o Brasil tenha uma das melhores regras fiscais do mundo, tanto é que todo mundo pede para cumprir. Antigamente havia quer dizer, hoje o empresariado, os economistas, a academia pede para cumprir a regra, Mas eu não penso que isso seja uma violação da regra. Agora, se você começar a ter a ocorrência cotidiana disso, independentemente de ser na mesma região, certamente não será, vai ter um foco aqui, o outro foco acolá, mas se isso se tornar uma despesa recorrente, aí o Fernando tem razão. Vai ter que ser feita uma adequação do orçamento federal, prevendo recursos para mitigar, adaptar na direção que você está colocando. Bom, Priscila, por aqui, o que se comenta é que, pelo menos, dizem que estão conversando, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Pecuária, junto com o Ministério da Fazenda, para poder criar uma força-tarefa com relação
ao combate aos incêndios. Agora de manhã, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também participou do programa Fala Ministro e lá ela destacou algumas ações que serão informadas, inclusive, na coletiva de imprensa prevista para as 4h30 da tarde lá no Palácio do Planalto. O que ela disse também, Priscila? Que há possibilidade de ter cooperação técnica e de pedir recursos para os outros países para poder ajudar o Brasil nesse sentido. Por enquanto isso não foi feito, mas pelo menos uma cooperação técnica que já havia uma conversa aí com o Canadá. Vamos ver o que ela disse. Oficialmente, o que está sendo feito são análises das possibilidades de cooperação. O que nós fizemos, e esses processos eles são feitos através de escutas, de diálogos. Agora, nós fizemos todo o dever de casa, inclusive para mudar a legislação, para que, se for necessário, podemos contar com essa ajuda. E se tiver possibilidade técnica de contar com essa ajuda. Eu me lembro que em 2003, quando eu assumi o Ministério do Meio Ambiente, teve um grande incêndio em Roraima. Nós chegamos a dialogar com o governo do Canadá para pedir ajuda, mas eles chegaram à conclusão de que os aviões que eles dispunham não tinham como fazer as operações ali em Roraima. Então, são avaliações técnicas que estão sendo feitas. No nosso caso, nós já ajudamos, inclusive, o Canadá. O ano passado, nós mandamos brigadistas do IBAMA e do ICMBio, acho que foi mais de 40 pessoas que atuaram nas operações lá no Canadá.